Satou era um idiota feio com o QI de uma colher de chá. Mas tudo muda quando ele acidentalmente conquista a professora mais gata da escola, e ela começa a dar aulas particulares em troca de uns amassos. Antes disso, Satou vai ao banheiro para um rápido exercício manual, mas acaba ficando trancado na mesma cabine que sua professora gata, Kana. Surpreso ao vê-la, Satou pergunta nervoso o que ela faz no banheiro masculino, e ela revela que teve uma diarreia explosiva do Taco Bell, o que a fez correr para o banheiro mais próximo. Depois de se explicar, Kana ordena que Satou saia para que ela possa soltar o seu barro em paz. Mas quando Satou tenta abrir a porta, percebe que o trinco está emperrado, o que o deixa extremamente nervoso porque Kana está prestes a matá-lo a qualquer momento. Nesse momento, Satou percebe por que Kana é conhecida como o demônio esquentado entre os alunos e tenta gritar por socorro, mas Kana manda ele calar a boca, pois já está difícil segurar o seu xarope de chocolate. No entanto, Satou entra em pânico, sabendo que Kana o colocará no Tsukuyomi de Itachi Uchiha por presenciar algo tão embaraçoso, então ele tenta pedir ajuda de novo. Mas Kana o puxa direto para os seus peitos e diz que perderá o emprego se for pega sozinha com um aluno. Satou se perde no momento enquanto começa a brincar com as curvas dela. Garoto. Até que Kana diz para ele se levantar devagar, pois suas águas sagradas estão prestes a ser liberadas. Assim que Satou se afasta, uma bola bate de repente na porta, assustando-os, e Kana acaba fazendo o que tinha que fazer na frente de Satou. Após um minuto de silêncio, Kana se levanta para esbofetear Satou por ver seu vexame em 4K, mas ele a abraça e revela que seu molho branco saiu depois de vê-la naquele estado. Uma semana depois, Satou ainda não consegue esquecer os peitões da professora, então o tarado decide matar aula para brincar com a sua minhoca. No entanto, quando chega à enfermaria, ele encontra Kana vestida como uma meia-irmã gostosa. Enquanto Satou fica chocado ao vê-la, Kana pergunta por que ele não está na aula, e ele diz que torceu o tornozelo e precisa descansar. Kana então diz a Satou que está doente e pede que ele procure algum remédio para resfriado. Satou começa a procurar imediatamente, mas depois de um tempo, ele só encontra um tipo de remédio que precisa ser inserido entre as nádegas. Quando Satou conta isso nervoso para Kana, ela rapidamente se curva e diz para ele ser gentil. Caramba, que sorte! Com isso, o amigão de Satou começa a pular de alegria e ele rapidamente coloca uma venda para parar com os pensamentos impuros. Kana então diz a Satou para se apressar porque está com dor, então ele afasta as nádegas dela como Moisés abriu o Mar Vermelho e insere a pílula. Nesse momento, eles ouvem a voz da senhorita Mayu, o que faz Satou se esconder debaixo do cobertor de Kana. Depois que Mayu termina de verificar Kana e vai embora, Satou pede desculpas a Kana. Ela de repente mostra seu lado doce e diz gentilmente para Satou ficar longe dela ou ele pegará seus germes. Dito e feito, Satou fica com febre no dia seguinte e está descansando na enfermaria quando Kana vem vê-lo. Enquanto ela o agradece por ontem, Satou percebe que a esquentada Kana tem um lado gentil, até que seu tom muda e ela diz a Satou que descobriu que ele estava mentindo sobre seu tornozelo. Quando Satou começa a surtar, Kana insere com raiva o supositório entre as nádegas de Satou, fazendo-o gritar de dor. Nem ferrando. Alguns dias depois, Satou encontra mais uma vez a Madame Peitões em uma lavanderia automática. Enquanto ele pira ao ver o corpo molhado dela, Kana revela que ficou encharcada pela chuva e está tentando se secar. Com isso, Satou sugere que ela use uma das secadoras, mas Kana pergunta irritada se ele está tentando vê-la sem roupas. Apesar de temer por sua vida, Satou oferece a Kana para usar sua camisa enquanto isso. Enquanto Kana veste a camisa, Satou percebe que suas esferas do dragão ficaram azuis depois de ver Kana em suas roupas. Enquanto ele tenta controlar seus pensamentos impuros, um trovão alto assusta Kana para valer, fazendo-a se agarrar a Satou, cujo amigão começa a dançar com o balanço dos melões dela. Kana então admite a Satou que tem medo de tempestades, enquanto Satou pensa que Kana deveria ter medo do monstro crescendo dentro de suas calças. De repente, a luz acaba, assustando Kana ainda mais, então Satou diz a ela que devem procurar o quadro de energia. Momentos depois, eles descobrem o quadro, mas como não encontram um banco, Kana decide sentar nos ombros de Satou para alcançá-lo. Enquanto carrega o peso das coxas grossas de Kana, Satou dá uma espiadinha em suas bolas de moche. De repente, o raio cai de novo, assustando Kana, o que a faz bater em uma prateleira. Segundos depois, um detergente cai por todo o corpo dela, enquanto Satou tenta recuperar o equilíbrio, mas acaba sentindo os peitões da professora. Isso aí, garoto! Pedindo desculpas profusamente, Satou tenta puxar a camisa de Kana de volta, apenas para os botões dela se abrirem. Depois de todo esse evento, Satou tenta domar sua anaconda para não subir, enquanto Kana tenta descobrir uma maneira de ligar a energia. Ela então diz a Satou que vai levantá-lo em seus ombros.
Satou tenta dizer a Kana que agora não é uma boa hora, mas ela se recusa a ouvir, até sentir o amigão de Satou cutucando sua cabeça. Enquanto Satou cobre o rosto de vergonha, Kana diz para ele se acalmar. Algumas semanas depois, Satou vai para o interior visitar a casa de sua família, apenas para encontrar Kana brincando com sua irmã. Assustado com a presença da professora, Satou pergunta o que ela está fazendo aqui, então Kana revela que a mãe dele pediu para ela cuidar da Shio. Depois de saber que Kana e sua mãe são velhas conhecidas, Satou diz a Kana que não sabia que ela era capaz de lidar com pirralhos. Kana revela que pode ser intimidadora, mas sabe como cuidar de pequenos humanos. Feliz em provar que leva jeito com crianças, Kana diz para Shio vir até ela, mas quando ela se aproxima, a menina começa a berrar. Vendo isso, Kana fica deprimida, e diz a Satou que hoje mesmo seus pais disseram para ela se casar, antes que seu leite vire pó, mas a realidade é que ela é horrível com os pequenos. Enquanto Nina a Shio, Satou pergunta a Kana qual o tipo dela, e ela revela que só quer alguém que saiba trocar fraldas e tenha um membro de cavalo. Momentos depois, Kana percebe que está listando todas as qualidades que o Satou tem, então ela logo diz que não tem intenção de provar o pepino dele. Para evitar o climão, Satou diz a Kana que deviam levar a Shio para a piscina externa. Momentos depois, a Kana aparece com um biquíni ousado, e enquanto brinca com a Shio na mini piscina, ela pede para o Satou entrar, mas o Satou recusa, sabendo que se chegar perto, ele vai acabar entrando de verdade. O que você quer dizer com isso? Logo depois, a Kana nota o Satou encarando ela como um tiozão tarado, então ela diz timidamente para ele não olhar e revela que o único biquíni na casa dela era de séculos atrás. Mas ver o esquentadinho todo corado deixa o Satou num clima estranho, então ele bate a cabeça na parede para se acalmar. Enquanto isso, a Kana brinca com a Shio, que sem querer tira a parte de cima dela. Enquanto a Kana corre para cobrir o conteúdo, ela acaba empurrando a Shio para fora da piscina com o seu bumbum gigante. Satou corre para pegar a Shio, mas acaba beijando a Kana na boca sem querer. Enquanto se afastam sem jeito, a Shio vê a comida favorita de todos e logo agarra os peitos da Kana. Satou fica horrorizado com isso, mas a Kana diz para deixar a Shio, pois está feliz que a Shio a vê como uma mamãe. Ela ainda compartilha o plano de achar um marido, o que assusta o Satou, já que ele sabe que nenhum homem aguentaria tudo aquilo. Mas quando a Kana vê o rosto do Satou, ela garante que não planeja dar em cima dele. Mais tarde naquela noite, a mãe do Satou agradece a Kana por cuidar da Shio, e então sugere que a Kana poderia se casar com o filho dela. Envergonhada, a Kana se vira para sair, mas se pega pensando no beijo que deu no Satou. Momentos depois, ela chega no quarto e encontra o Satou colocando a Shio na cama, o que a deixa ainda mais excitada. Então ela grita com o Satou e diz para ele parar de agir como um papai antes da formatura. Várias semanas depois, o Satou corre para casa para descascar a banana, vendo vídeos de Loli, mas encontra a Kana dobrando as roupas dele. Assustado, o Satou pergunta o que ela faz na casa dele, mas ela o repreende por deixar as cuecas sujas espalhadas pelo chão. A essa altura, o Satou está convencido de que a Kana o está perseguindo, mas ela revela que a mãe dele a chamou e depois sumiu por aí. Depois disso, a Kana pergunta se o Satou tem algum problema com ela estar lá, mas a cara de brava dela faz o Satou se borrar todo. Momentos depois, a mãe dele, Saki, volta e aperta as bochechas da Kana de brincadeira, dizendo para ela fisgar o filho antes que os melões batam no joelho. Como é que é? Vendo tudo isso, o Satou percebe que a mãe é mais assustadora que a Kana, já que ela consegue intimidar a professora mais temida da escola dele. Saki diz a Kana que a convidou porque comprou um lugar novo recentemente e oferece uma bebida, mas após um único gole, a Kana desmaia. Saki então lembra que a Kana não aguenta muito álcool, enquanto ela mostra um álbum de fotos toda bêbada. Intrigado, o Satou se junta às duas, enquanto vê uma foto antiga da Saki e da Kana de quando ela era uma nerd. Saki conta a Satou que, na escola, Kana era uma garota tímida e retraída que tinha bazucas tão grandes que poderiam ser usadas para arremessar a avó de alguém. Enquanto isso, Satou tem um déjà-vu de que já conheceu Kana antes, e segundos depois, Kana aponta para sua foto antiga e revela que, graças a esse menino, ela se tornou professora. Satou fica chocado ao ouvir isso, mas permanece quieto enquanto Kana se abre sobre como o menino lhe deu coragem quando ela estava insegura sobre seus objetivos de carreira. Um dia, quando Kana voltava para casa com um questionário sobre seus planos futuros, ela conheceu Satou, que acenou entusiasticamente para ela, mas como era tímida, ela não conseguiu responder adequadamente, o que a deixou chateada porque sabia que não poderia se tornar professora se não conseguisse falar direito com um menino. Minutos depois, Satou pula da ponte e, por preocupação, Kana pula atrás dele para salvar o idiota. Como ambos estavam encharcados, Kana levou Satou para sua casa, onde preparou um banho quente para ele. Depois disso, ela disse a ele para não fazer coisas estúpidas que colocariam sua vida em perigo.
Satou agradeceu e revelou que bebeu Red Bull e estava tentando ver se isso lhe dava asas ou não. Isso fez Kana se perguntar se a mãe dele tinha usado metanfetamina antes de dar à luz, então ela disse a Satou para ser mais cuidadoso. Satou então disse a Kana que quer ser tão maduro quanto ela quando crescer, o que deu a Kana coragem para realizar seu sonho de se tornar uma professora que pode ajudar seus alunos a escolherem o caminho certo. Depois de narrar sua história passada, Kana revela que, graças ao menino, ela conseguiu transformar muitas vidas, enquanto Satou se culpa por transformar Kana em um demônio. Kana então expressa seu desejo de conhecer o menino. Por quê? Então Saki diz a ela que ele está sentado na frente dela. Enquanto Kana fica sem palavras, Satou se preocupa que ela agora o odeie, então ele começa a se desculpar, mas Kana alegremente diz a ele que é grata por ele tê-la ajudado. Satou respira aliviado, enquanto sua mãe diz a Kana que ela deveria agradecer a Satou, casando-se com ele. Enquanto Kana começa a corar, Satou repreende sua mãe por ser estranha, mas Saki diz a ele que adoraria ter uma nora como Kana. Feliz depois de encorajar Satou a conquistar Kana, Saki sai da sala para que eles possam desenvolver o enredo. Segundos depois, Kana agarra Satou e diz que quer recompensá-lo por ajudá-la a se tornar professora. Ela então avista algumas playboys e chama Satou de garoto sujo por tê-las. Satou cora quando Kana pergunta se ele já chegou à terceira base com uma garota, e ele diz a ela que é um perdedor virgem como você. Kana diz a ele que também é inexperiente e começa a desabotoar a camisa. Depois disso, ela diz a Satou para massageá-la, mas ele surta e diz a Kana que não está tão desesperado para tirar um 10. Kana faz beicinho e diz a Satou que quando não estiverem na escola, ele deve tratá-la como uma irmã mais velha. Satou então se pergunta se Kana aprendeu o significado de irmã no bar, enquanto ela tenta fazê-lo tocar em seus pompons. Justo quando o lançador de foguetes de Satou está prestes a decolar, Shio entra na sala, então ele recua e tenta colocar juízo na cabeça de Kana. Kana então diz a Satou para pelo menos lhe dar um beijo, então ele coloca um pouco de água na boca e está prestes a passá-la para Kana quando percebe que, se a notícia se espalhar, Kana perderá o emprego que tanto ama, então ele a afasta gentilmente, mas Kana lhe dá um selinho à força. Nesse momento, Saki chega e sorri orgulhosa para o filho por ter se dado bem, enquanto Kana acaba dormindo. No dia seguinte na escola, Satou se aproxima de Kana, achando que ela vai pegar leve com ele de agora, mas quando ele a chama de maninha, ela o repreende por se comportar mal com uma professora e vai embora. Isso leva Satou a acreditar que Kana não se lembra de nada, mas quando ninguém está olhando, Kana fica corada por ser chamada de irmã mais velha. Alguns meses depois, Satou e sua família viajam para uma ilha tropical para o casamento de um amigo da família. Para seu horror, ele encontra Kana relaxando na praia com seus pêssegos totalmente à mostra. Virando-se para a mãe, Satou pergunta o que Kana faz ali, e ela informa que, como o pai não pôde vir e sobrou um ingresso, ela decidiu convidar Kana, já que logo ela fará parte da família. Satou olha para a mãe confuso e pergunta o que ela quer dizer com isso. Então Saki explica para o idiota lerdo que é óbvio que a Kana gosta dele. Em pânico, Satou diz à mãe que é impossível uma deusa grega como a Kana gostar dele. Então Saki diz para ele se preparar todo porque a Kana está querendo muito. Assim que Saki e Shio saem para as compras, Kana diz a Satou que devem se divertir antes do casamento, e Satou se pergunta se é hora da grande revelação enquanto Kana o leva a um lugar isolado. No entanto, Satou começa a surtar enquanto se pergunta se Kana gosta dele ou não. Nesse momento, Kana pede para ele passar óleo de bebê nela, e Satou se pergunta se isso é um sinal ou se ela é fã do Didi. Quando ele começa a passar o óleo, Kana faz barulhos estranhos, o que o faz perguntar acidentalmente em voz alta se ela gosta dele ou não. E sem pensar, Kana diz a Satou que o ama. Quando ambos percebem o que aconteceu, Kana surta e diz a Satou para não pensar no que ela disse até a formatura dele. Com isso, ela mergulha no oceano para refrescar sua situação pegajosa. Enquanto isso, Satou percebe que não pode simplesmente esquecer o que houve, quando de repente Kana pede ajuda porque sua perna começou a ter cãibra. Após resgatá-la, Satou a repreende gentilmente por pular na água sem antes aquecer o corpo. De repente, Kana faz uma careta de dor, e Satou pergunta se ela está bem. Então Kana diz a ele que foi mordida por alguma coisa. Um segundo depois, eles encontram uma placa de aviso alertando sobre cobras marinhas venenosas. Em pânico, Kana pressiona seus atributos contra Satou e diz que não pode morrer antes de saber o que ele sente por ela. Com isso, Satou diz a Kana que vai sugar o veneno e pede para ela mostrar a marca da mordida. Kana revela timidamente o local onde a cobra a mordeu, e Satou a empurra nervosamente de costas para poder salvar sua vida. Enquanto ele trabalha, Kana diz a Satou que seu aspersor de água está prestes a disparar, mas Satou não para, e continua firme até ter certeza de que o veneno não faria mal à deusa.
Quando Kana atinge o ápice, Satou pede desculpas a ela, apenas para encontrá-la dormindo profundamente na praia. No entanto, o idiota acha que o veneno tomou conta do corpo de Kana, então ele a leva rapidamente para o hospital. Algumas horas depois, Saki descobre tudo o que aconteceu na cerimônia de casamento e pergunta a Kana por que ela desmaiou se o veneno já não estava mais em seu sistema. Bem quando ela ia dizer a Saki que o filho dela é bom de língua, Satou surta e diz para a mãe parar de pedir detalhes. Com um sorriso malicioso, Saki pergunta a Satou se ele sente algo pela Kana. Então ele diz timidamente que Kana é só sua sensei gata, e Saki tem certeza de que o filho não morrerá virgem como vocês. Ela então pega Shio e foge para que Satou possa agir com Kana, que o agradece por ter salvado sua vida. Ela admite que ficou feliz por ele ter se esforçado para resgatá-la, enquanto Satou pensa que Kana é uma manteiga derretida fora da escola. Enquanto caminham para a cerimônia de casamento, Satou diz a Kana que está triste por não poder se divertir, e Kana concorda. Enquanto assistem ao beijo dos noivos, Satou diz a Kana que após se formar, quer voltar aqui com ela. Quando Kana percebe que Satou está sugerindo casar com ela, ela cora, mas depois fica brava por ele não querer pegá-la primeiro. Após retornar ao Japão, Kana sai com Mayu e conta sobre o acidente na ilha tropical. Feliz. Nesse momento, o telefone de Kana toca e Mayu descobre que quem está ligando é o Satou. Enquanto Kana ri ao telefone, Mayu sente um pouco de inveja, pois também quer ter algo com um aluno chamado Suzuki. Alguns meses depois, Satou conta ao seu melhor amigo, Suzuki, que começou a namorar a Kana. Suzuki fica chocado e pergunta a Satou como ele conseguiu conquistar a professora mais gata da escola. Mas em vez de contar seu segredo, Satou diz a Suzuki que, de agora em diante, almoçará com a Kana. Suzuki entra em pânico, pois seu rosto feio sempre assusta a todos, e Satou era o único que via além da sua feiura. Satou diz a Suzuki que ele precisa aprender com o clavicular e o lembra que se formará antes dele, então ele precisa fazer novos amigos. Quando Satou sai correndo, Suzuki chora sozinho, até que Mayu aparece e pergunta se ele quer almoçar com ela. Surpreso com a oferta de Mayu, Suzuki pergunta se ela não tem medo do seu rosto horrível. Então Mayu o tranquiliza, dizendo que uma professora nunca pode ter medo de seu precioso aluno. Ao ouvir isso, Suzuki começa a chorar, percebendo que os boatos de que Mayu era uma deusa pura eram verdadeiros. Depois de um tempo, os dois se sentam para comer, e Mayu diz a Suzuki que seu bento parece feito pelo Gordon Ramsay. É quando Suzuki revela que adora cozinhar, por isso ele mesmo faz sua própria comida. Impressionada, Mayu diz a Suzuki que também começou a cozinhar recentemente e pede para ele abrir a boca. O coração de Suzuki dispara, enquanto ele é alimentado por uma professora gostosa. Ele diz a Mayu que achou que iam apenas trocar os bentos, o que a faz surtar, e ela se desculpa por deixar suas fantasias fluírem. Surpreso, Suzuki pergunta o que ela quer dizer, o que a faz entrar em pânico a ponto de perder o equilíbrio. Ao tentar salvar Mayu, Suzuki acaba abaixando a saia dela pouco antes de ela cair no lago. Após gravar a imagem da calcinha branca de Mayu, Suzuki pergunta se ela está bem. Então Mayu diz a ele que seu pé está preso entre uma rocha. Suzuki rapidamente a ajuda a se levantar, mas ao fazer isso, ele acidentalmente liga o aspersor de água, que atinge diretamente o taco de Mayu. No momento em que Suzuki percebe o que está acontecendo, Mayu chega ao sétimo céu de tanto prazer. Momentos depois, Suzuki se desculpa com Mayu por causar tantos problemas, mas ela diz a Suzuki que o que ele fez foi obra de Deus. Suzuki dá um suspiro de alívio e diz a Mayu para usar seu suéter, já que as roupas dela ficaram encharcadas de água. Antes que Mayu possa agradecer a Suzuki, ele vai embora, deixando-a cheirando seu suéter como uma viciada em drogas. Horas depois, no vestiário, Kana nota o suéter e pergunta a Mayu se ela está ensinando matemática ao Suzuki ao se multiplicar com ele. Muito envergonhada com a pergunta de Kana, Mayu rapidamente diz a ela que a relação entre aluno e professor é estritamente proibida, o que faz Kana se sentir uma predadora. Ao ver seu rosto triste, Mayu rapidamente garante que o que ela e Sato têm é muito puro, então ela não precisa se sentir mal. Mudando rapidamente de assunto, Mayu admite para Kana que como Suzuki está tendo dificuldade em fazer amigos, ela quer fazê-lo se sentir melhor. Isso faz Kana sorrir maliciosamente enquanto diz a Mayu que é óbvio que ela quer tocar a trombeta do Suzuki. Ao ser pega, Mayu diz a Kana para guardar isso para si mesma. Nesse momento, ela encontra o passe de computador de Suzuki e decide visitar a casa dele para entregá-lo. No entanto, ambos coincidentemente acabam no mesmo trem, então Mayu diz a Suzuki que estava vindo entregar seu passe de computador, mas acabou sendo sugada para o trem lotado. Suzuki então diz a Mayu para evitar tais trens, já que muitos tios cultos usam a multidão para apalpar as gatinhas.
Mayu fica tocada com o cuidado de Suzuki e olha para ele com olhos apaixonados, o que faz sua lula gigante formigar de excitação. Nesse momento, Mayu percebe que sua camisa está presa na porta do trem e tenta se libertar, mas o trem faz uma curva fechada, fazendo-a encarar a mamba negra de Suzuki. Um momento depois, Suzuki diz a Mayu para sair de cima dele, mas ela o segura com força e revela que suas bazucas foram libertadas do cativeiro. Depois de curtir a sensação de suas almofadas macias pressionadas contra seu corpo, Suzuki tenta proteger Mayu da multidão, mas acaba pressionando-a contra a porta de vidro. Enquanto Mayu se diverte, Suzuki entra em pânico, pois não quer que o público veja as partes íntimas de Mayu. Então, para salvar a dignidade dela, ele mesmo começa a abotoar o suéter dela. No entanto, no meio do caminho, ele agarra os mamilos de Mayu, fazendo-a emitir sons felizes de golfinho. Quando chegam à estação, Mayu atinge o orgasmo mais uma vez. Depois de sair, Suzuki se desculpa profusamente e, enquanto Mayu diz para ele não se preocupar, um guarda da estação chega e pergunta a Mayu por que suas roupas estão todas bagunçadas. Justo quando o oficial acusa Suzuki de assédio, Mayu diz a ele que eles são na verdade um casal e que tudo não passa de um grande mal-entendido. No entanto, Suzuki percebe que ela está tremendo e pensa que Mayu está envergonhada, então ele diz a ela que ela não precisa mentir por ele. Isso deixa Mayu chateada, pois ela acha que Suzuki a está rejeitando como professora, então ela acaba desmaiando, o que confunde Suzuki, que não entende o que aconteceu. Vários dias depois, Suzuki visita o McDonald's e acaba assustando todos os clientes e o caixa com sua cara de macaco. Nesse momento, Mayu chega e choca Suzuki com sua presença. Mais tarde, Mayu diz a Suzuki que mora por perto e estava pegando comida para sua irmã. Suzuki também diz que seus irmãos amam a comida do McDonald's, por isso ele estava no bairro. Mayu revela um brinquedo do McLanche feliz e diz que pegou para si, mas ele ignora a idiota e revela que está prestes a chover. Como ambos estão sem guarda-chuva, entram em pânico, até que os irmãos de Suzuki, Suzu e Rei, chegam com um. Depois disso, Suzuki diz a Mayu que não se importa de deixá-la em casa, o que a faz corar. Enquanto caminham para casa juntos, Suzu e Rei abrem ansiosamente seus McLanches felizes para brincar com os brinquedos. Nesse momento, Suzu faz birra por ganhar um peixe vibratório, então Mayu concorda em trocar seu brinquedo com a pirralha. Mas na troca, o peixe cai acidentalmente entre os melões de Mayu e começa a vibrar como um brinquedo de rosa da Shein. Ao verem seu rosto corado, os pirralhos perguntam se ela está bem, mas Mayu tem dificuldade em responder. O caminhão-kun aparece, e Suzuki protege todos com o guarda-chuva, mas acaba esfregando-o no enredo de Mayu, fazendo-a chegar ao sétimo céu. Quando Suzuki vê o rosto dela vermelho, pergunta o que houve, então ela diz que o caminhão-kun foi o herói da vez. Antes que Suzuki pergunte o que ela quis dizer, Mayu foge enquanto diz a ele que sua casa é logo ali. Em casa, Mayu pula no banho enquanto sua irmã, Saya, a critica por comprar um brinquedo quando está chegando aos 30. Fazendo beicinho, Mayu diz a Saya que o brinquedo de peixe definitivamente não é para pirralhos. Algumas noites depois, Mayu sai para beber com Kana, que fica bem bêbada, então Sato vem buscá-la. Ao vê-los juntos, Mayu tem ciúmes, sabendo que Kana vai ganhar salsicha enquanto ela usará o pobre Nemo para seu prazer. Suspirando de dor, Mayu relembra o dia em que encontrou Suzuki pela primeira vez. Ela estava atrasada para o exame de professora e acabou caindo e quebrando o salto. Enquanto as lágrimas cegavam seus olhos, um homem gentil a ajudou a se levantar. Mas ao ver o rosto de Suzuki pela primeira vez, Mayu ficou assustada com o quão feio e assustador ele parecia. Mas Suzuki perguntou gentilmente o que a incomodava, e ela contou que estava atrasada para seu grande trabalho. Com pena dela, Suzuki de repente a pegou no colo e correu para a sala de exames com super velocidade. No caminho, Mayu perguntou se era um incômodo, mas ele garantiu que só ajudava o pai e até sacrificaria a família por um par de peitões. Graças a Suzuki, Mayu chegou ao local mais cedo do que esperava, e como tinham tempo, ele consertou o salto dela. Culpada por ser carregada, ela se desculpou, mas ele garantiu que graças a ela conseguiu completar seus 12.000 passos. Feliz. Aquele foi o momento em que Mayu começou a ter sentimentos por Suzuki. Mas antes que ela pudesse dar um trato nele por seus esforços, o Suzuki já tinha partido. No presente, a Mayu se vê sendo levantada e quando abre os olhos, vê o Suzuki carregando ela. Surpresa, a Mayu pergunta o que ele está fazendo, e o Suzuki revela que o Sato contou que ela estava mal, então ele veio ver como ela estava. Isso traz de volta os velhos sentimentos da Mayu, e ela quase se declara para o Suzuki, mas acaba só agradecendo por ele cuidar dela. Um mês depois, Mayu, Saya e Suzuki chegam a outra academia para discutir um festival que se aproxima.
Lá, eles são recebidos por uma lenda magricela chamada Takashi, que se desculpa pelo atraso da orientadora da escola. Momentos depois, a orientadora barulhenta chamada Hikari entra na sala e ataca o Takashi imediatamente. Enquanto assedia o pobre garoto, Hikari nota Mayu e Saya e as chama de colírio, deixando-as muito coradas. Ela então pergunta ao Takashi se o seu pequeno Groot está crescendo ao ver as duas, o que o deixa envergonhado. Ele logo se desculpa com o Suzuki e as garotas pelo comportamento da professora, revelando que a mãe da Hikari usou muita droga pesada antes de fazê-la. Após a reunião agitada, Takashi chega em casa se xingando por ter sido dominado por uma gostosa latina. Ele então jura para si mesmo que mostrará a Hikari quem manda e entra no quarto, apenas para encontrá-la jogada em sua cama. Chocado, Takashi pergunta o que ela está fazendo e ela revela calmamente que seu aquecedor quebrou, então decidiu invadir o apartamento dele. Antes que o Takashi chame a imigração para essa safada, a Hikari o agarra e o aperta contra seus peitos enormes. Enquanto o pepino do Takashi se levanta orgulhoso, ele implora para a Hikari soltá-lo antes que suas calças fiquem todas pegajosas. Acontece que Hikari e Takashi se conhecem há muito tempo, pois eram amigos de infância que moravam no mesmo complexo de apartamentos. Como os pais de ambos eram escravos corporativos, Takashi ficava aos cuidados da Hikari, que o tratava como seu brinquedo pessoal. Mesmo agora, ela continua provocando o Takashi, mas como ele começou a sentir coisas em seu bastão do amor, as coisas ficaram muito mais difíceis para ele, literalmente. Enquanto luta para se libertar, Takashi percebe que a Hikari caiu no sono. Sem tentar acordá-la, Takashi se levanta para sair, apenas para encontrar a armadura de enredo dela desabotoada. Takashi não quer ser acusado de tarado, então tenta consertar a proteção das bazucas da Hikari, mas acaba piorando muito as coisas. Momentos depois, Hikari acorda do cochilo e encontra Takashi se deliciando em seus peitos de mamãe. No entanto, em vez de ficar brava, ela acaricia gentilmente a cabeça dele e diz que ele deve estar com saudades da mãe. Antes que o Takashi possa reagir, a Hikari anuncia que está voltando para o seu apartamento. Assim que ela sai, Takashi respira aliviado, mas se sente mal por Hikari não vê-lo como homem, embora seu cachorro quente seja maior que o do Johnny Sins. Enquanto isso, Hikari começa a surtar e se pergunta o que acabou de acontecer. Após concluir que o Takashi despertou seus instintos masculinos, Hikari decide tomar as rédeas da situação antes de ser dominada por seu próprio calouro. Então, no dia seguinte, ela chama Takashi ao shopping e o leva a uma loja de brinquedos. Quando Takashi pergunta a Hikari por que ela o chamou, ela sorri e revela que ele vai ajudá-la a escolher algumas roupas íntimas novas. Envergonhado, Takashi pergunta a Hikari se ela está tirando essas ideias malucas do Big Epstein, então ela diz que ele já é adulto e deve ajudá-la a escolher algo. Antes que ele possa argumentar, Hikari corre para dentro do provador, forçando Takashi a escolher algo para ela. No entanto, quando Takashi se vê completamente sozinho em território inimigo, ele rapidamente pega algo sem conferir e entrega a Hikari. Dentro do provador, Hikari começa a corar depois de ver a embalagem ousada e se pergunta se Takashi está provocando ela de propósito. Como Hikari não é de recuar, ela rapidamente se despe e coloca as roupas íntimas ousadas. Hikari logo percebe que as peças são transparentes e começa a corar de vergonha. Nesse momento, Takashi chama e pergunta se ela terminou, então ela responde timidamente que sim. De repente, Takashi pega a mão de Hikari sem olhar e diz que eles vão voltar para casa, enquanto Hikari tenta protestar que não está vestida adequadamente. Takashi ignora as reclamações dela até que a encara e percebe que ela está vestida para uma festa ousada. Depois de processar isso, Takashi diz a Hikari para fechar o casaco, mas ela diz que suas mãos estão ocupadas cobrindo seu corpo. Ela então pede para Takashi fechá-lo, e ele obedece relutante, mas acaba tropeçando e caindo de cara no peito de Hikari, ativando sua fonte de água. Depois disso, ela diz a Takashi que está desistindo e cai na escada rolante. Mais tarde, no McDonald's, Takashi tenta se desculpar com Hikari por causar tanto problema, mas ela manda ele calar a boca e diz que vai fazer o mesmo com ele. Quando Takashi começa a entrar em pânico, Hikari acaricia gentilmente sua cabeça e garante que estava apenas brincando. Depois de puxá-lo para perto, ela agradece por proporcionar um bom momento mesmo tendo se humilhado publicamente. Enquanto ela sai para buscar uma bebida, Takashi relembra seu rosto envergonhado de hoje cedo e percebe que Hikari se tornou uma bela mulher. Momentos felizes depois, Hikari volta com um suco roxo e toma um gole enorme. Ela então diz a Takashi que está extremamente amargo e pede para ele beber o resto. Takashi suspira e diz a Hikari para parar de se envergonhar, mas dá um sorriso, o que a faz sorrir de volta. Uma semana depois, Takashi e sua escola fazem uma trilha nas montanhas.
Nesse momento, Hikari o cumprimenta com seu tom alegre de sempre, o que o faz se esconder atrás de uma árvore, porque desde que viu Hikari vestida como um mulherão, ele tem ficado sem jeito perto dela. De repente, Hikari se aproxima e diz a Takashi que ele tem agido de forma estranha desde o passeio no shopping. Antes que Takashi responda, ele escorrega em pedras e quase cai, mas Hikari o salva rápido, então você pode continuar surtando por esse novinho pegando mais gente que você. No entanto, segundos depois, Hikari também cai no rio junto com Takashi. Após se separarem do grupo, Takashi e Hikari decidem se abrigar em uma caverna enquanto continua chovendo lá fora. Takashi se desculpa com Hikari por metê-la nessa confusão, mas ela garante que não está brava com ele. Quando começa a esfriar, Hikari pergunta se Takashi está bem, já que ele parece um garoto vitoriano doente. Takashi ia responder, mas acaba desmaiando de frio, deixando Hikari preocupada. Após tentar achar algo para aquecê-lo, Hikari lembra de Bear Grylls falando sobre como aquecer alguém no frio. Ela cora com o pensamento, mas sem escolha, tira as roupas molhadas de Takashi antes de fazer o mesmo. Enquanto o garoto protesta, Hikari diz que se eles se abraçarem pele com pele, ele certamente se sentirá melhor. Porém, logo depois, Takashi fica com sede e começa a beber o suor de Hikari, o que a faz surtar. Takashi então descobre o Oceano Pacífico de Hikari e bebe dele até que sua sede seja saciada. Após comer o atum, Takashi descansa no colo de Hikari, que está feliz em vê-lo vivo e bem. Enquanto isso, Takashi começa a relembrar o passado, quando Hikari costumava intimidá-lo. No início, ele achava que ela era só uma garota mal educada que gostava de atormentá-lo até ele adoecer. Como não tinha ninguém para cuidar dele, Hikari ficou ao seu lado e cuidou dele até ele melhorar. No presente, Takashi está quase dormindo quando acidentalmente diz a Hikari que a ama. Enquanto Hikari entra em pânico e pergunta o que ele quer dizer, ele apenas sorri e adormece. Na semana seguinte, o festival finalmente começa, e Suzuki se vê preso com Mayu mais uma vez. Feliz e grata, Mayu agradece a Suzuki por acompanhá-la e ele pergunta por que ela está vestida de colegial. Mayu diz a Suzuki que não queria ser presa por sair com seu aluno, então ela se disfarçou. Quando ela pergunta se está feia, Suzuki garante que ela definitivamente sustenta o visual. Mayu sorri, mas entra em pânico por dentro, já que ainda é tímida demais para flertar com o Suzuki. Então, de repente, Hikari chama Mayu e pergunta se ela está em um encontro com seu aluno. Enquanto Mayu tenta responder, Hikari diz para ela testar a atividade que seu clube organizou. Ela algema Mayu e empurra ela e Suzuki para uma sala vazia para passarem um tempo juntos enquanto buscam a chave. Quando Hikari os deixa, Suzuki a chama de Rainha das Safadas, já que ela é doida demais. Ele tenta encontrar as chaves quando Mayu pergunta se ele ouviu o que a Hikari disse antes. Suzuki diz que elas foram discretas demais para ele ouvir, fazendo a Mayu relaxar. Na verdade, o Suzuki ouviu palavra por palavra que a Hikari disse que a Mayu queria o joystick dele. Apesar disso, Suzuki tenta se convencer de que deve ter ouvido mal ou entendido errado a situação. Por sorte, ele acha a chave e ia entregar para a Mayu quando a derruba sem querer, o que acaba revelando o enredo da Mayu. Enquanto Suzuki observa o balanço daqueles melões, ele agradece a Newton por descobrir a gravidade. Após recobrar os sentidos, Suzuki pede a chave para a Mayu se vestir, mas ela diz que a chave está presa entre as nádegas. Nesse momento, eles ouvem o Takashi lá fora, tentando encontrar a Hikari. Antes que ele veja seus fartos seios brancos, Mayu pede para o Suzuki recuperar a chave. Suzuki se choca com a ousadia da Mayu, então ela diz que só confia nele para uma tarefa tão importante. As palavras dela motivam o Suzuki, então ele fecha os olhos e tenta pegar a chave, mas acaba se afogando no delta dela. Mayu solta um grito de prazer enquanto libera seu néctar branco. Momentos depois, Suzuki se desculpa muito com a Mayu por estragar tudo e sempre causar problemas para ela. Com isso, Mayu diz ao Suzuki a mesma coisa que ele disse a ela no exame de professora, o que o deixa chocado. Depois, ela garante ao Suzuki que ele não precisa se preocupar, já que tudo o que ele fez a deixou molhadinha, o que é raro. No embalo, Mayu acaba se confessando para o Suzuki, que olha para ela em choque. Sentindo-se envergonhada, Mayu foge enquanto Suzuki se pergunta se deve ir atrás da sua professora. Ao sair, ele vê todas as professoras gatas com os alunos, então pensa que isso deve ser normal no Japão. Algumas horas depois, Mayu pede para Saaya e Takashi patrulharem a área em frente ao local. Enquanto Takashi aceita a tarefa, Saaya diz que ouviu boatos de que a área é assombrada, mas com ele se sente segura. Takashi garante que ela pode confiar nele, o que irrita Hikari, que não gosta dele se achando na frente de outras.
Então ela decide correr na frente e assustar o Takashi para ele perder a pose na frente da Saaya. No entanto, a idiota acaba quebrando o chão e fica presa entre as tábuas do assoalho. Momentos depois, Takashi e Saaya chegam e encontram a Hikari presa como uma bobona. Por curiosidade, Saaya pergunta o que ela fazia, e ela admite que tentava assustar o Takashi para expô-lo como covarde. Quando Takashi ouve isso, pensa que os deuses do enredo devem estar punindo a Hikari por ser uma pestinha. Enquanto isso, Hikari se irrita e grita para o Takashi ajudá-la, então Saaya o puxa para buscarem ajuda profissional. Quando iam sair, Hikari fica com ciúmes e agarra a perna do Takashi, mas acaba fazendo ele cair pelo buraco. Por sorte, Takashi sobrevive à queda, e como recompensa, o deus do enredo lhe mostra uma vista linda do corpo da Hikari. Quando começa a esfriar, Hikari sente vontade de fazer xixi. Então, quando Takashi a encontra se contorcendo, ele pergunta se ela está bem. Hikari diz que precisa esvaziar a bexiga, e Takashi diz para ela aguentar para ele tirá-la dali. Ao começar a mexer as pernas de Hikari, ela diz que não aguenta mais e que está prestes a se aliviar. Takashi se assusta, e logo encontra um balde para que ela não estrague as roupas dele. Contudo, Hikari lembra Takashi que ele precisa remover sua proteção, o que o faz corar. Assim que ela começa a se aliviar, Saya volta com Suzuki para ajudá-la. Mas ao ouvirem o som do fluxo de Hikari, eles ficam confusos e se perguntam de onde vem. Hikari, sem conseguir parar, continua o que está fazendo enquanto diz a Saya e Suzuki que deve estar chovendo. Depois disso, Suzuki tira Hikari de lá, mas ela fica com vergonha de Takashi tê-la visto se aliviando. No fim, ela decide fazer Takashi se mijar também para empatar o placar. Mas quando ela pega a mão dele, ele a afasta bruscamente antes de sair com Suzuki e Saya. Enquanto Hikari o vê partir, seu coração se despedaça ao pensar se vê-la urinar foi a gota d'água para Takashi. Na verdade, Takashi quer se afastar de Hikari porque seu desejo por ela está ficando fora de controle. Horas depois, Hikari se veste de mascote e começa a atacar todos os casais no festival, feliz. Enquanto isso, Takashi e Mayu estão na fila da casa mal-assombrada quando Saya chega correndo e diz que um mascote aterroriza os casais. Quando Takashi se preocupa, Saya diz que, após o ataque do mascote, os casais ficam mais carinhosos, então agora todos querem ser atacados. Ao ouvir isso, Mayu se junta à multidão que quer ser atacada pelo mascote, já que não pode mais contar com o cupido. Enquanto isso, Takashi logo percebe que o mascote é alguém que ele conhece bem e decide capturá-la antes que piore. Na escola, Hikari foge da multidão e, ao tentar relaxar, se pergunta o que deu errado, pois só queria descontar a raiva nos casais. Quando ela pensa em como Takashi a descartou rudemente, ele abre a porta e a pega em flagrante. Hikari pergunta como ele sabia que era ela, e ele diz que sabe tudo sobre ela, pois está sempre ao seu lado. No entanto, Hikari lembra Takashi que ele a abandonou, o que o deixa confuso. Ele diz a Hikari que precisam ir, mas ao saírem, ouvem a multidão ainda procurando pelo mascote. Isso faz Hikari levar Takashi para uma sala vazia, mas ele cai dentro da fantasia dela, e as coisas acabam esquentando. Naquele momento, Takashi confessa a Hikari que gosta de vê-la daquele jeito porque está apaixonado por ela. Quando a empolgação de Takashi começa a subir, ele agarra Hikari e lhe dá um abraço. Mas depois disso, ambos se evitam sem jeito, até que Saya vem buscar Takashi para ir à casa mal-assombrada. Assim que ele se vira para sair, Hikari pega sua mão e afirma que agora, ele pertence a ela para sempre. Enquanto isso, Mayu tenta encontrar o mascote, e quando avista um gigante, ela se agarra a ele cegamente e implora por um romance de sucesso com Suzuki. Acontece que a pessoa que ela está abraçando é o próprio Suzuki, e quando ela tenta retirar sua confissão, Suzuki diz que, embora não tenha recursos para mimá-la, ele ainda quer se casar com ela. Isso buga a mente da Mayu, e ela desmaia de tanta felicidade. Alguns dias depois, o amigo de Suzuki, Satou, Tanaka, descobre que seus parças andam pegando as professoras deles. Para piorar a situação, Satou conta a Tanaka que Takashi também está fazendo seu cardio com Hikari. Isso deixa Tanaka chateado porque a única coisa safada que ele já fez foi trair a mão esquerda com a mão direita. Então ele diz irritado aos amigos que, 3 meses antes da formatura, ele vai arrumar uma gata para que todos possam sair em um encontro de grupo. Com isso, Tanaka sai correndo enquanto chora copiosamente. Algumas horas depois, ele chega ao seu trabalho de meio período, onde percebe que arrumar uma namorada não será fácil, já que ele só está cercado por homens suados no trabalho e na escola, mal fala com alguém. No entanto, no dia seguinte, Tanaka esbarra na senhorita Shizuru e a encharca com óleo de bebê.
Enquanto ele se atrapalha para se desculpar e diz a Chizuru que vai buscar uma camisa reserva, ela diz friamente que não quer perder tempo vendo a cara sem graça dele. Um calafrio percorre a espinha de Tanaka quando ele percebe que está lidando com Chizuru, conhecida por ser fria, apesar de ser enfermeira. Deixando seus sentimentos de lado, Tanaka ainda oferece uma camisa reserva a Chizuru, apenas para encontrar sua expressão fria como sempre. Então, de repente, ela tira a roupa suja na frente dele, fazendo-o surtar. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, Chizuru diz casualmente que, no Japão, essas coisas são super comuns. Isso leva Tanaka a apreciar a vista dos melões de sua professora até que ele recobra os sentidos e se vira para sair, apenas para escorregar na camisa oleosa. Felizmente, os airbags de Chizuru protegem Tanaka de bater com a cara no chão. Ao tentar se levantar, ele percebe que torceu feio o tornozelo e acaba caindo de volta nos Oompa-Loompas dela. Tanaka então conta a Chizuru sobre sua condição e ela se oferece para colocar uma compressa em seu tornozelo. No entanto, ao vê-la agir com tanta naturalidade, Tanaka fica confuso até observar os botões no peito dela reagirem a toda aquela ação. Enquanto Chizuru tenta cobrir os olhos de Tanaka, ele percebe que ela pode ser inexpressiva, mas seu corpo funciona normalmente. Depois de sair de cima da professora, Tanaka se desculpa profusamente enquanto ela olha silenciosamente para o tornozelo torcido dele. No entanto, Tanaka entende mal a situação e acha que Chizuru está brava com ele, então sai correndo enquanto Chizuru se amaldiçoa por assustar outro aluno. Momentos depois, Hikari visita a enfermaria e Chizuru diz a ela que deseja se tornar mais amigável com os alunos. Hikari admite que é bom para uma enfermeira ser mais acessível e incentiva Chizuru a mostrar mais expressões. Enquanto Chizuru tenta se forçar a sorrir, Hikari diz para ela praticar suas habilidades sociais em um aluno fácil de ler, o que a faz lembrar de como Tanaka parecia um virgem nervoso após ver seus bombons. Alguns dias depois, na véspera de Natal, Tanaka recebe a visita de Chizuru, vestida de Mamãe Noel atrevida. Ao notar a câmera, Tanaka pergunta o que ela faz na casa dele, e ela diz que está ali para conhecê-lo melhor. A câmera serve para gravar as expressões faciais dele, pois ela não quer perder nenhum detalhe. Tanaka continua confuso e pergunta por que ela o escolheu, e ela diz calmamente que sabia que ele estaria livre, já que ninguém visita um perdedor no Natal. Naturalmente Tanaka fica deprimido ao ouvir isso, enquanto Chizuru diz que quer conhecê-lo melhor. Tanaka rebate dizendo que quer conhecê-la primeiro, então Chizuru mostra um vídeo de sua autobiografia, o que o irrita um pouco, pois ele só queria conhecer o corpo de violão dela. Apesar disso, ele se senta em silêncio e a observa se comportar como uma pirralha mimada no vídeo. Após descobrir que Chizuru gosta de pôr seu nome em tudo que é dela, Tanaka diz que quer conhecer quem ela é agora. Isso a faz adiantar o vídeo para o ano passado, onde ela estava comendo bolo sozinha no Natal. Chizuru conta a Tanaka que desde que saiu da casa dos pais, ela se sente solitária no Natal. No entanto, como está passando o tempo com ele desta vez, ela está feliz. Tanaka começa a corar e se pergunta se Chizuru está ali porque gosta dele e quer passar um tempo com ele, mas logo ele se lembra de que tem um rosto que só a própria mãe conseguiria amar. Depois disso, Tanaka diz a Chizuru que pode gravar um vídeo novo dela para este Natal, mas acaba filmando as partes íntimas dela. Ao entrar em pânico, Tanaka esbarra na mesa, fazendo o bolo cair, mas Chizuru o pega a tempo e cai em cima de Tanaka. Contudo, no processo, Chizuru acaba estragando sua calcinha sem querer, então Tanaka oferece seus shorts a ela. Na hora de ir embora, Tanaka se desculpa com Chizuru por estragar a roupa dela e agradece por ela ter vindo. Em resposta, Chizuru lhe entrega um presente, e ele revela que também tem um para ela, explicando que planejava dá-lo à sua primeira namorada. Ao abrir a caixa e ver um grande urso de pelúcia, ela escreve seu nome nele rapidamente e agradece com um sorriso radiante antes de partir. Enquanto isso, Tanaka percebe que Chizuru lhe deu sua calcinha usada. Enquanto Chizuru descobre mais tarde que, sem querer, deu o presente errado para ele. Algumas semanas depois, Tanaka fica chocado ao ver Chizuru no mesmo resort de praia que ele. Alguns dias antes, Chizuru convidou Tanaka para fazer compras com ela porque precisava de um homem para carregar suas sacolas. Tanaka, sendo um virgem desesperado, aceitou prontamente e ajudou Chizuru. E como pagamento, Chizuru lhe deu seu bilhete de loteria, mas ele recusou e disse que, se ela ganhasse, deveriam dividir o prêmio igualmente. Chizuru concordou e, enquanto ela raspava o número, Tanaka presumiu que o prêmio seria um pote com a água do banho da Sydney Sweeney. Para sua surpresa, Chizuru acabou ganhando uma viagem com tudo pago para um resort de praia chiquérrimo. Agora, no presente, Tanaka ainda não consegue processar que está no mesmo resort que sua professora gata.
Feliz enquanto se pergunta se não há problema em estar sozinho com Chizuru, ele se lembra dela dizendo que se sente feliz ao lado dele. Enquanto isso, Chizuru está ocupada lendo sua revista quando, de repente, pega a mão de Tanaka e o leva para um belo lago. Enquanto Tanaka aprecia a vista, Chizuru tira a roupa e exibe seu biquíni, o que faz o joystick de Tanaka fazer o moonwalk de tanta empolgação. Depois de se acalmar, ele pergunta a Chizuru o que ela está fazendo, e ela conta sobre seu plano de ir nadar. Tanaka então mostra a ela uma placa de aviso e revela que não é permitido nadar ali, o que a deixa desanimada. Então, para animá-la, Tanaka diz a Chizuru que eles podem apenas brincar na margem. Ele então mostra a ela um caranguejo eremita, quando de repente, Chizuru perde o equilíbrio e cai no lago, fazendo seus protetores de pêssego flutuarem para longe. Momentos depois, Tanaka pula para resgatar Chizuru, mas ao levantá-la, ele vê o bumbum dela totalmente à mostra. Sentindo-se envergonhada, Chizuru diz a Tanaka para não olhar para seu lugar especial, então ele tenta empurrá-la para a margem quando um caranguejo eremita bizarro morde seus peitos, o que a faz se molhar toda. Depois disso, Tanaka pergunta a Chizuru se o seu Oceano Pacífico finalmente se acalmou. Ela diz que se sente bem melhor agora, e olha tristemente para a revista, fazendo Tanaka notar que ela tentava achar lugares para tornar a viagem agradável para ele. Chizuru então diz a Tanaka que, como ela é sem graça, queria garantir que ele se divertisse, então Tanaka diz para ela apenas levantar a blusa e ele se divertirá muito. No entanto, Chizuru diz a Tanaka que está cansada e sai para descansar em seu hotel. Enquanto isso, o coração de Tanaka começa a acelerar por Chizuru ao perceber que ele tem sentimentos por ela. Na noite seguinte, Chizuru convida Tanaka para observar as estrelas com ela. No entanto, durante toda essa atividade, ele não consegue encontrá-la com o olhar após admitir que está louco por ela. Chizuru então força Tanaka a subir as montanhas, revelando que a vista é melhor lá de cima. Tanaka começa a gostar do exercício, pois mantém sua atenção longe de Chizuru, até que começa a se perguntar se gosta dela ou se está apenas atraído por seus peitões. Como sempre, começa a chover, levando Chizuru e Tanaka a procurar abrigo perto de uma caverna. Sentindo-se triste, Chizuru diz a Tanaka que queria muito mostrar as estrelas a ele, mas ele garante que está tudo bem. Quando começa a esfriar e Tanaka começa a tremer, Chizuru se prepara para aquecê-lo muito bem. No entanto, o idiota surta tanto que acaba caindo do penhasco junto com Chizuru. Momentos depois, eles se encontram em uma caverna cheia de estalactites. Então, Chizuru diz a Tanaka que devem tentar sair devagar, pois leva décadas para as estalactites crescerem. Quando ela começa a se afastar, Tanaka vê as roupas dela subirem, o que ativa instantaneamente sua britadeira. Depois de construir um enredo acalorado, a dupla consegue sair da caverna sã e salva. Quando a chuva para e o céu limpa, Tanaka e Chizuru observam as estalactites brilhantes maravilhados. Mas, apesar da bela vista, Chizuru expressa tristeza por não poder ver as estrelas. Então, Tanaka pergunta, brincando se ela queria pedir as estrelas para que ele se apaixonasse por ela. Quando ela diz que sim casualmente, Tanaka começa a rir e diz em voz alta que também está apaixonado por ela. No entanto, ele logo percebe que disse isso em voz alta e fica envergonhado. Então Chizuru diz a ele que está feliz por um aluno finalmente ter se apaixonado por ela. Isso deixa Tanaka chateado, pois ele começa a pensar que Chizuru só o vê como um aluno, mas então, ela timidamente diz para ele fechar os olhos para que ele não veja o quão feliz ela está com a confissão dele. Alguns meses depois, no dia dos namorados, Tanaka vasculha sua mesa e armário para ver se recebeu algum chocolate ou não. Nesse momento, Takashi chega trazendo um presente e se gaba para seu senpai por ter recebido um presente de sua mãe MILF. Depois de surtar um pouco, Tanaka diz a si mesmo que Chizuru acabará lhe dando um presente assim que estiverem sozinhos. No entanto, depois de esperar por horas, Tanaka percebe que é tão iludido quanto uma garota gorda se chamando de gostosa. Assim que ele se vira para sair, encontra uma tempestade de neve esperando por ele e descobre que todo o transporte foi cancelado por enquanto. Não querendo ficar na escola fria, Tanaka decide ir para casa a pé, o que acaba sendo uma má ideia, pois suas bolas ficam azuis com o vento frio. Nesse momento, Chizuru aparece e cai no chão nevado, chocando Tanaka, que pergunta o que ela está fazendo aqui. Em vez de respondê-lo, Chizuru leva Tanaka para a enfermaria, onde ligam um aquecedor para se aquecerem. Ela então pergunta a Tanaka por que ele não foi para casa, mas ele evita a pergunta e pergunta a mesma coisa para Chizuru. Chizuru hesita em responder e de repente solta um espirro antes de dizer a Tanaka que estragou suas roupas na neve. Enquanto ela tira a roupa, Tanaka se pergunta por que essa piranha mostraria os peitos para ele, mas não lhe daria um Kit Kat.
Nesse momento, Tanaka avista uma caixa de presente, mas Chizuru de repente a esconde dele e diz que ele não pode ficar com ela. Sentindo-se mal, Tanaka pergunta se ela ganhou o presente do encanador da escola, que quer desesperadamente limpar os canos dela. Antes que Chizuru possa responder, ela começa a espirrar, fazendo Tanaka perceber que a saúde dela está piorando. Então ele diz a Chizuru para comer o chocolate e se sentir melhor, mas Chizuru diz a Tanaka que ele também deve comer o chocolate com ela. Tanaka, feliz, concorda relutantemente, mas no momento em que Chizuru abre o presente, o chocolate cai em suas bazucas. Tanaka não consegue se controlar, então ele cai de boca nos peitinhos da Chizuru. Depois de lambê-la toda, ele se desculpa por agir como um otário desesperado, mas Chizuru timidamente diz que preparou o chocolate só para ele. Ao ver seu rosto corado, Tanaka ganha coragem para dizer a Chizuru que quer que ela o veja como um homem em vez de um aluno, porque ele está apaixonado por ela. Depois de confessar seus sentimentos novamente, Tanaka pede a Chizuru para sair com ele, mas ela recusa a proposta dizendo que não pode fazer isso. Tanaka fica arrasado com a rejeição e decide ir para casa, apenas para ver a tempestade piorando lá fora. Enquanto ele se senta sem jeito ao lado de Chizuru, ele se desculpa com ela por estragar as coisas. Um mês após a confissão de Tanaka, ele faz um discurso no dia da formatura, motivando seus colegas a se tornarem bons escravos corporativos. Na realidade, Tanaka não consegue superar o fora da Chizuru, então ele começa a chorar no meio do discurso. Horas depois em sua casa, Tanaka é visitado pelos garotos, enquanto Sato diz a ele que todos vão sair de férias. No entanto, Tanaka se distrai com o fato de que todas as professoras estão fazendo sanduíches em sua cozinha, então ele pergunta a Sato por que elas estão aqui. Sato então diz a Tanaka que as gatas também vão na viagem, o que o deixa chateado, pois ele queria uma viagem só de garotos para achar um ladyboy fofo. De repente, Chizuru derrama a massa de bolo em si mesma, e Hikari ordena que Tanaka cuide da bagunça. Momentos depois, eles chegam ao quarto dele, onde Chizuru diz a Tanaka para não chamá-la de sensei, já que ele se formou. Tanaka acha que Chizuru não quer ter nenhum relacionamento com ele, então ele entrega um casaco limpo e sai correndo. Agora sozinha no quarto de Tanaka, Chizuru se sente triste por não conseguir expressar seus sentimentos. Ela então encontra uma foto deles na mesa dele, que acaba caindo de suas mãos. No entanto, ela a pega rapidamente, mas no processo, acaba se enrolando em uma linha de pesca. Ao ouvir a confusão, Tanaka vem ver como Chizuru está, apenas para encontrá-la em uma posição super bizarra. Enquanto ele corre para pegar tesouras, Chizuru ouve Takashi e Hikari vindo em direção ao quarto. Antes que Chizuru seja pega, Tanaka entra correndo e salva a dignidade dela. Como recompensa, Chizuru abraça Tanaka e diz que sempre foi apaixonada por ele, mas não podia dizer porque, naquela época, ele era seu aluno. Ao ouvir isso, Tanaka abraça Chizuru alegremente e corre para fora para dizer aos amigos que está animado para ir em uma viagem de casais com eles.